Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo da disciplina de Desenho Geométrico. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é as áreas de figuras planas. E hoje nós vamos ver a área de retângulos. Pessoal, os retângulos que possuem lados iguais é denominado de quadrado, viu pessoal? Então é o seguinte, ó, se você tem uma figura, um retângulo, cujas as dimensões, né, os lados, possuem a mesma medida, né? Por exemplo, se esse lado aqui é L, só que eu sei que todos os lados são iguais, então se eu chamar um lado de L, os outros lados também são L. Então, se esse retângulo possui os lados iguais, ele vai ser denominado de quadrado, beleza? Então, o que é um quadrado? É um retângulo com os 4 lados iguais. Agora, pessoal, se você tem uma figura geométrica, né, com ângulos retos, mas com lados diferentes, pessoal, aí já não é mais um quadrado, é um retângulo. Só que é o seguinte, ó, vocês têm que entender que todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Por exemplo, esse retângulo aqui não é um quadrado, mas esse retângulo aqui é um quadrado, beleza? Então a gente coloca aqui um lado B e um lado A. Por que que a gente tem que utilizar letras diferentes? Porque são lados de tamanhos diferentes. Pessoal, essa área aqui, que é a área do quadrado, a gente calcula da mesma forma que se calculara de um retângulo. Então vamos lá. Essa área do retângulo aqui, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. A medida da base, né? A base aqui está embaixo aqui, ó, multiplicado pela medida da altura, certo? A altura que eu chamei de A. Essa área aqui, que é a área do quadrado, da mesma forma, a medida da base vezes a medida da altura, né, que também é L. Só, pessoal, que é o seguinte, se você observar, são dois valores iguais, né? E lá em matemática, quando a gente tem um assunto que a gente vê que é potência, né? Quando você multiplica dois valores iguais, você pode colocar eles em forma de potência. Por exemplo, x vezes x, né, é igual a x ao quadrado. Então essa área aqui vai ser expressa por L ao quadrado, beleza? Essa aqui vai ser a área do quadrado e essa aqui vai ser a área do retângulo. Então vamos ver aqui uns exemplos aqui. Vamos supor que esse retângulo ele tem valores de medida de 3 metros e 2 metros. Qual é a área desse retângulo aqui? Então, pessoal, a área desse retângulo, essa área aqui, ela vai ser igual a 3 metros vezes 2 metros, que é igual a 6 metros quadrados. Então, a área do quadrado, pessoal, da mesma forma. Se tem um quadrado de lados, vamos colocar assim, por exemplo, 5 metros, esse lado aqui, ele vai ser igual a 5 metros. Aí eu pergunto, qual é a área desse quadrado? Pessoal, é o seguinte, como o quadrado é um retângulo de lados iguais, então fica entendido que todos os lados aqui são iguais, certo? Então se esse aqui é 5 metros, esse aqui vai ser 5 metros, 5 metros, 5 metros. Então essa área aqui, ela vai ser igual a 5 metros vezes 5 metros, beleza? Que vai ser igual a 25 metros quadrados. Pessoal, essa área de quadrado e retângulo não tem muita dificuldade não. Vamos pegar um outro exemplo,
um probleminha bem simples para resolver. Supondo que eu tenho um retângulo, certo? Eu tenho um retângulo aqui. Então esse retângulo, deixa eu colocar ele aqui, vou colocar ele maior. Eu tenho um retângulo e a área desse retângulo é igual a 280 metros quadrados, certo? 280 metros quadrados. E eu sei que o menor lado é 12 metros. Qual é o valor do maior lado? Pessoal, é o seguinte. Esse probleminha aqui é bem simples de se resolver. A maioria das questões que eu coloco no exercício, eu vou colocar o seguinte: eu vou colocar um lado, vou dar a área e vou perguntar qual é o valor do outro lado. Ou eu vou dar os dois lados e vou perguntar qual é o valor da área. Ou em caso de quadrado, eu posso dar a área e perguntar qual é o valor dos dois lados do quadrado. Então vamos lá. Se a área de um retângulo é dado pelo produto do valor da base vezes a altura, a gente basta pegar esses valores e substituir na fórmula. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, quando eu faço um retângulo, quando eu dou só os valores, eu não tem como eu saber se o retângulo é dessa forma ou dessa forma, entendeu? Com o menor lado aqui para baixo, né? O menor lado na horizontal e os maiores na vertical, ou os maiores na horizontal e o menor na vertical. Então, da posição dele não interessa muito. O que interessa mesmo pra gente são os valores, certo? Só vai interessar a posição quando a questão depender exclusivamente da figura, do modo que ela está colocada. Então vamos lá. Essa área aqui, ela é 280 metros. O nosso menor lado, vamos chamar nosso menor lado aqui, esse aqui, essa alturazinha aqui. Então nosso menor lado é 12. O nosso maior lado vai ser essa base, né? Então coloque o nosso maior lado base. Então quanto é que vai ser o nosso maior lado? Então basta substituir aqui, ó. Se eu quero encontrar o B, né? E aqui é uma multiplicação, então basta eu colocar esse Azinho aqui para o outro lado, sempre utilizando a operação inversa. Então isso quer dizer o quê? Que o B vai ser igual a área, né? Ó, B é igual a A dividido por esse outro A aqui. Então o nosso B, né, que é a base, vai ser 280 dividido para 12. Beleza? Aí agora basta você calcular quanto é que é 280 dividido para 12. Então a nossa base aqui vai ser aproximadamente 23,33, certo? Quando você dividir, vai dar um valor com várias casas decimais, 23,333333. Então você coloca só dois casos depois da vírgula, 23,33. Não precisa colocar exato não. Então a unidade que nós estamos usando é metro, né? Então isso aqui vai ser metros, viu? É muito importante a gente não esquecer da unidade, que algumas questões eles perguntam, né, até a unidade. Às vezes ele dá uma dimensão aqui, só um exemplo, ó, só para você ter ideia. Aqui ele coloca 5 metros e aqui ele bota 250 centímetros. Aí qual seria a área? Pessoal, você tem que lembrar que esse centímetro aqui, esse centímetro, para transformar para metro, a gente divide por 100. E se for 100 metros
para centímetro, a gente divide por 100. Como a área aqui ele não disse qual unidade, você escolhe, né? Eu prefiro transformar centímetro para metro, nesse caso aqui. Então seria 2,5 metros, né? Ou seja, 2,5 metros. Então nossa área seria 5 metros vezes 2,5. 5 vezes 2,5 dá igual a 12,5. 12,5. Agora, qual é a unidade? Metro ou centímetro? Se você transformou isso aqui tudo para metro, então a nossa unidade vai ser metro. Beleza? Metros quadrados, no caso. Bem simples, né, pessoal? Então, vocês assistam esse vídeo, tentem refazer os exercícios que eu fiz aqui, beleza? E eu vou colocar aqui a imagem aqui de uma pequena lista de exercícios para vocês resolverem aqui no final do vídeo, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.